Olá, turminha! Vamos iniciar mais uma aula de história. Vamos pegar o nosso livro de história, colocar na página 84, tá bom? Vamos falar hoje de memórias e tradições. Você conhece alguma cantiga? Quando éramos criança, bebezinho, com certeza nossa mãe sempre cantava alguma música para que a gente pudesse dormir. Isso aconteceu com você? Comigo acontece. E aconteceu bastante. Eu, agora, como tenho filhos, acontece por quê? Porque quando eu coloco eles para dormir, eu geralmente canto uma musiquinha, né? Então vamos lá. Tem alguma lembrança de cantigas que já cantaram para você? A maioria das cantigas que conhecemos vem da tradição oral. Isso quer dizer o quê? Tradição oral. Da tradição falada, deixada, né? De avós para filhos, para netos. Então, são histórias e músicas cantadas e deixadas de tradição para tradição. São transmitidas de gerações para gerações. Isto é, são transmitidas de geração a geração, cantadas por alguém da família ou próximo dela. Geralmente, quando a gente escuta alguma música, a gente lembra de alguém, lembra do avô, da avó que cantava a música, ou de uma tia mais próxima. A gente sempre lembra. As cantigas de roda ou ciranda são brincadeiras de criança e de adultos que cantam música e seguem alguns passos e movimentos. A cantiga de roda, no caso da ciranda, cirandinha, a gente faz rodas com as crianças e ali a gente vai cantando a musiquinha. É comum observar as brincadeiras de roda nos pátios das escolas e muitas vezes em parques e nas ruas. As letras e as melodias, né, que é aquela partezinha da música, aquela melodiazinha da música, que uma música é diferente da outra, são simples e geralmente contam uma história. Entre elas, as mais conhecidas estão Ciranda, Cirandinha e Peixe Vivo. Podemos variar dependendo da região. As cantigas de niná são muito calmas, com repetições e de ritmo contínuo. Por isso, né, que conseguimos aprender bem rápido. Por quê? Porque são músicas repetitivas, que têm como objetivo de acalmar e ajudar a criança a dormir. Tem aquela boi, 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 boi da cara preta. Então, são músicas cantadas que às vezes a gente tem até um pouco de medo, né? Nesse do caso do boi. Quase todos os povos têm algum tipo de canção de niná. Então, isso depende de região para região. As cantigas de roda e de niná conhecidas no Brasil têm origem indígena, africana e europeia. Então, vamos lá. Na primeira questão, ele diz assim: escreva o nome de uma cantiga da qual você se lembre. Você lembra de alguma cantada pela sua mãe, ou pelo seu pai, ou pela sua irmã mais velha, ou irmã, ou avó, ou avô que você costumava escutar e ainda hoje escuta? Aí você vai dizer qual é essa música. Segunda, como você aprendeu essa cantiga? Como foi que você aprendeu? Será que foi na repetição? Será que foi vendo ele cantar várias vezes ou ela? Aí você vai dizer como você aprendeu essa cantiga. Você achou legal e assim começou a cantar também? Ou aprendeu porque era muito repetitiva e assim você conseguiu aprender? Tem músicas que a gente nem quer aprender, mas de tanto alguém repetir, a gente aprende a música também. Agora vamos para a página 85. Memórias em comum. As cantigas não só fazem parte das lembranças individuais, mas também das lembranças de todas as pessoas que as cantam e conhecem, mesmo sem saber ao certo quando ou por quem uma cantiga foi criada. Ela pode fazer parte das recordações de muitas pessoas, como eu falei para você. Às vezes a gente escuta uma música e lembra de uma pessoa que fez parte da nossa vida, quando era na infância ou em alguma época da nossa vida. Assim como as outras tradições, as cantigas se transformam ao longo do tempo e são recriadas de acordo com os costumes de uma região ou de uma época.
Às vezes tem música que a gente escutou quando criança e agora foi modificando ao longo do tempo. A cantiga Ciranda Cirandia, por exemplo, é cantada de várias maneiras, no mais diversos lugares do Brasil. Na terceira questão, ele diz assim: leia a cantiga a seguir e depois responda as perguntas. Aí a música é Ciranda Cirandinha, como você já conhece. Ciranda Cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. O anel que tu me deste era vida e se quebrou, o amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Por isso, Dona Rosa, entre dentro dessa roda, diga um verso bem bonito, diga adeus e vá embora. No caso, ele fala aí, a Dona Rosa entre dentro dessa roda. No caso, a gente quando canta ela, a gente fala o nome de alguém que está ali presente na roda, e aí alguém fala um verso bem bonito, né, e diz adeus e vai embora. Você conhece essa cantiga? Se sim, conte aos colegas como aprendeu. Você e seus colegas aprenderam a cantiga da mesma maneira ou de jeito diferente? Quais outras cantigas você costumam cantar? Gostam de cantar? Tem outras músicas que vocês gostam de cantar? Aí o que é que você vai fazer? Você vai responder essa última perguntinha. Quais outras cantigas vocês gostam de cantar? Aí você vai colocar qual a música que você gosta de cantar, tá bom? Que quando você brinca com os seus colegas, você canta. Tem aquela também, copo de leite, né? Copo de leite seguido em pó. Galo que canta, coró. Então, essas são músicas que usamos para brincar. Também são chamadas de parlendas, né? Músicas usadas para brincar. Aí você coloca o nome de uma música que você usa para brincar, tá bom? Agora vamos para a nossa página 86. Vamos falar um pouquinho sobre a preservação da memória. De que forma você preserva a memória? Então, gente, a nossa memória é preservada a partir do momento em que você passa, né? Você transmite a história de uma pessoa para outra. Você ensina, você está preservando, porque você está ensinando, não está deixando morrer aquela história, aquela brincadeira, aquela música. Então, quando você passa a ensinar, ali você está preservando. Ou quando você, por exemplo, guarda em um museu, você está preservando alguma coisa muito importante, uma história. Por exemplo, no caso das fotografias de pessoas antigas da cidade, é guardada no museu. Então, ali é uma preservação da memória. Algum instrumento musical que pertenceu, por exemplo, ao primeiro grupo que fez parte da história. Então, é guardado no museu, um local onde você pode também estar olhando, estar vendo, né? Quando cantamos uma cantiga transmitida de geração a geração, né, que é passada dos nossos pais para a gente ou dos avós para nós, entramos em contato com as memórias e as tradições compartilhadas pelas pessoas que as cantaram no passado. As músicas, as histórias, as cantigas são importantes, pois revelam referências e informações sobre o modo de como pensavam as pessoas que as criaram. Então, é muito importante você ensinar a sua brincadeira. Por exemplo, quando você passa férias em outra cidade, às vezes aquela cidade não tem as mesmas brincadeiras que você. Então, você ensina e ali eles vão ensinando para outras pessoas. Por meio dessas memórias, podemos descobrir o que era importante para as pessoas que viveram no passado. Por esse motivo, os registros dessas memórias devem ser preservados com muito cuidado, pois pertence à coletividade, então pertence a todos, e para isso devemos ter cuidado, preservar. Quarta questão: escolha uma cantiga e cante para a turma. Aí você vai dizer qual é a cantiga, né? Que você vai escolher, que no caso a gente não pode agora estar contando, né, cantando para a nossa turma, que no caso a gente tem que ficar em casa nesse período, mas que logo nós vamos voltar para a escola. Aí você vai dizer qual é a música que você escolheu e na A, por que você a escolheu? Aí você vai dizer, porque eu gosto de brincar, então eu uso muito essa música para brincar. Ou eu escutei essa música quando eu era muito pequenininho, do meu avô, aí você vai dizer o porquê.
A B não precisa fazer, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre produzir e reunir memórias. Os museus, como a tia acabou de falar também um pouquinho sobre os museus, que eles guardam muito objetos pertencentes à história de uma cidade, de um povo. Então vamos lá. Os museus abrigam registro e lembrança dessa memória, que é compartilhada por muitas pessoas, ou seja, da maioria coletiva, então de muita gente, né? Eles também permitem a produção de novos registros e memória. Nesses locais, os registros são selecionados, preservados, né, que é cuidados e estudados. Os objetos, os documentos e os relatos que eles guardam nos ajudam a descobrir as relações entre a memória que pertence a todos, né, que é chamado do coletivo, né, que pertence a todos, e a memória de cada um, que é do individual, de cada pessoa. Aí temos na página 87 agora, os registros e a história. Aí ele até tem uma fotozinha aí do lado que diz assim: contadoras de história em Centro de Educação Infantil, município de Sorocaba, estado de São Paulo, 2016. Aí ele fala assim: ao estudar e produzir diversos tipos de registro, podemos observar que alguns aspectos do passado continuam iguais e outros mudaram muito. Então, quando eles são preservados, eles são cuidados, então não tem como mudar. O modo como contamos as histórias hoje é igual ou diferente de como era feito no passado? Será, hein, que é igual? Eu acho que mudou bastante. Hoje em dia as pessoas usam outro tipo de recursos para contar uma história, se fantasiam, colocam algumas perucas, roupas diferenciadas, de acordo com a história, é claro, e vivem aquele personagem na hora de contar aquela história. E as cantigas, as canções, será que mudaram alguma coisa? São as mesmas ou mudaram? Elas são cantadas da mesma maneira? Eu acho que hoje em dia elas são cantadas com mais entusiasmo, mais diversificada. Os registros de memória e as perguntas que fazem sobre eles são fundamentais para a elaboração da história. Então, o modo como você conta a história, o modo como você transmite para a criança. Na quinta questão, o que é que você vai fazer? Você vai fazer uma entrevista. Entrevistar alguém da família. Aí você vai perguntar qual é o seu nome, qual é a sua cantiga ou canção preferida. Como você conheceu essa cantiga? De que forma? Quem foi que lhe contou essa cantiga? Quem foi que lhe falou? A outra. Ela traz alguma recordação da sua infância? Se sim, e por quê? Qual? Qual a recordação que traz para você? Aí você vai estar contando aí nesses espaços aí na entrevista que você vai fazer com alguma pessoa da sua família, tá certo? A sexta questão não precisa fazer, tá bom? Então, essa vai ser a nossa atividade de hoje, que também vale como trabalho parcial. Vocês vão iniciar da página 84 até a 87. Não esqueça, vai valer como nota parcial do nosso terceiro bimestre, tá bom? Um beijão da tia Nara e até a nossa próxima aula.